Boa noite, igreja. Que a paz seja convosco, amém? Boa noite, você que está aí em casa, nos assistindo. Que a paz do Senhor esteja sobre o seu lar, sobre a sua família. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Queridos, hoje eu tenho uma palavra, a qual o Senhor colocou no meu coração, para que eu trouxesse essa noite. Você está preparado? Amém? Amém. É um pouco forte, mas a gente vai vencer, amém? Amém. Eu creio que o Senhor está falando ao nosso coração para nos poupar, para que a gente possa ser uma geração diferenciada, que reflete a glória do Senhor, amém? Através das nossas atitudes, através do nosso olhar, através do nosso falar, que tudo possa ser para glorificar o nome do Senhor, amém? Queridos, antes da gente orar, queria te convidar a abrir a sua Bíblia comigo em Provérbios 34:13. Amém? Queridos, Provérbios. Amém? Não? Então vai, eu espero. Ai, peraí, queridos. Provérbios 13:3. Ah, é normal, irmãos. Quem me conhece sabe, né? Glória a Deus. É Salmos que é 34:13. Mas é depois, tá? Ai, Jesus. Foi o Senhor que me chamou, viu? Então, dê um glória a Deus aí. Amém. Diz assim, queridos. Confere comigo, tá? Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Mas quem fala demais, acaba se arruinando. Amém? Queridos, o tema dessa ministração é vencendo a fofoca. Oh, glórias, amém. Louvado seja o Senhor. Antes de eu contar para vocês como que nasceu essa ministração no meu coração, eu queria te convidar a fechar seu olho e abrir o seu coração, para que o Espírito Santo tenha total liberdade, total legalidade de falar conosco nessa noite, nos exortar, nos instruir, nos direcionar, para que possamos ser bênçãos aqui na terra, para que dos nossos lábios só saiam palavras de edificação, palavras que alegram o coração de Deus, que a nossa boca nessa noite possa ser consagrada somente para o Senhor, somente para o reino de Deus, somente para manifestar a glória do Senhor aqui na terra e fazer a diferença diante da situação, diante de um caos, que a gente possa ser realmente aquilo que pregamos, que a gente possa refletir a glória de Deus, o reflexo do Senhor, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu me apresento diante do Senhor nesta noite. E eu te peço, Pai, me usa como instrumento, como canal nas tuas mãos. Que eu possa, Senhor, ser usada nesta noite pelo teu Espírito, para ministrar, Senhor, para a tua igreja. Que todas as pessoas que ouvirem essa palavra, elas possam ser curadas, elas possam ser libertas, elas possam ser restauradas, elas possam aprender a confiar no Senhor e que elas possam consagrar os seus lábios a Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, que essa palavra gere cura no nosso coração, gere cura na nossa mente, Senhor, para que a gente possa gerar vida. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, nos perdoe das nossas falhas. Nos perdoe, Senhor, se pecamos contra Ti. Seja no falar, seja no ouvir, Senhor.
Que nesta noite o Teu Espírito Santo possa nos ensinar a vencer todo espírito de fofoca, todo espírito de comentário que não vem do Senhor, que não vem para edificar, mas que vem para trazer divisão, para trazer contenda. Em nome de Jesus, Pai. Que esse principado, essa potestade possa ser derrotada na autoridade que há no Teu nome. E que na Tua igreja venha haver santidade no falar. É o que eu te peço em nome de Jesus. Que todo espírito contrário ao Teu possa ser repreendido. Espírito de rebeldia, espírito de contenda, em nome de Jesus, de distração, que nada venha prender a mente e o coração dos Teus filhos, a não ser a Tua palavra. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito, só o Teu Espírito tem total liberdade de agir no meio de nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Aleluia. Queridos, o Senhor falou comigo. Eu nem sabia que eu ia trazer a palavra, viu? Estava eu... Bom, vou contar para vocês como que surgiu essa palavra. Eu estava tomando um cafezinho com duas pessoas muito abençoadas. E no cafezinho, uma pessoa disse assim: olha, fulano é muito bonzinho, mas nossa, tem que tomar um cuidado com essa pessoa. E na hora, o Espírito Santo me tocou. E eu falei, o que eu falo, né? Porque as duas, né, olharam para mim, para ver o que eu ia falar. E aí eu falei assim, olha, queridas, a gente tem que aprender a entregar as coisas para Deus. E não ficar esperando o que as pessoas pensam a nosso respeito. Mas esperar o que o Senhor pensa de nós. Aí passou. Morreu o assunto, morreu ali o assunto. E no outro dia, estava eu na minha casa. E eu estava lá passando roupa. E era muita roupa. E eu falei assim, Espírito Santo, preciso conversar. Preciso me desabafar, né? E aí eu falei, Deus, nossa. E ontem, aquela situação, o que eu falava, meu Deus. Queridos, na hora, eu tive que pegar meu celular. E eu comecei a anotar. Porque o Espírito Santo começou a falar no meu coração e me dar alguns tópicos sobre como vencer a fofoca. Que é algo que, se a gente não vigiar, a gente acaba caindo. Seja num simples comentário, seja, sabe, não é por mal, pastora, que eu falei. Eu falei porque eu vi, realmente era aquilo, e a gente acaba pecando. E aí eu comecei a anotar e mandar para o Samuca, né? Porque aí eu voltava a passar roupa, eu ia orar, o Senhor me lembrava de outro versículo e eu fui. E aí, a hora que eu terminei, eu falei assim, Senhor, isso deu uma pregação. Será que o Senhor quer que eu leve para a igreja? Né? E aí o Espírito Santo falou sim. Eu falei, então amém. Mas eu achei que eu ia trazer quarta. E aí o pastor falou, pastora, pode pregar domingo? Eu falei, então amém. Se é do Senhor, amém, Senhor. Então, eis-me aqui, amém? Eu creio que essa palavra não é algo para nos acusar, tá? Porque o Senhor, Ele não nos acusa, mas o Senhor nos ama. Então eu creio que é um cuidado de Deus para conosco, para que nós, igreja, possamos estar atentos e vigilantes, para que a gente não possa cair em tentação. Amém? Queridos, o primeiro tópico é: fofoca gera murmuração e ingratidão. Nós tornamos pessoas que nos esquecemos de olhar para o outro e para a pessoa que nos feriu e ver qualidade nela. Vemos só o ponto ruim. Murmuramos pela dor, pela traição, pelo erro e esquecemos de ver os acertos do outro. Agora você vai abrir a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 45, versos 7 e 8. Querido, nesse primeiro tópico, o Senhor me levou a lembrar de uma pessoa, que a história dele é conhecida como o perdão, que foi José. E
E eu falei, meu Deus, né? Como que nós podemos ser o oposto diante de uma situação, né? Diz assim, Gênesis 45, 7. Deus me enviou na frente de vocês, a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como o mais alto ministro do rei, e eu tomo conta do palácio dele e sou governador de todo o Egito. Queridos, olha que lindo. Esse momento é o momento em que José revela para os seus irmãos que ele era José. E se a gente for olhar para a história de José, José tinha tudo para se tornar o oposto do que ele era. Ele foi enganado, ele foi traído, ele foi vendido, ele foi invejado, mas ele não permitiu que as coisas externas mudassem o interno dele. Ele escolheu viver uma vida de perdão. E uma pessoa que não permite viver uma vida de perdão, uma pessoa que não permite ser curada pelo Senhor, ela é uma pessoa que guarda as suas frustrações no seu coração. E quando nós estamos cheios de nós mesmos, cheios de emoções, há um versículo na Bíblia que eu gosto muito que diz assim: a boca fala do que o coração está cheio. Se nós, igrejas, não tivermos um coração perdoador, o nosso coração será um coração cativo. E a nossa boca não vai declarar vitória, mas a nossa boca vai sempre declarar murmuração. A gente sempre vai falar do outro. Ai, porque aquela pessoa me traiu. Ai, porque eu estava nesse relacionamento e ele me traiu. Ai, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. E o nosso olhar se torna só na fraqueza do outro. O nosso olhar se torna só na nossa ferida. Porque eu fui traído, porque eu fui machucado. A gente se torna vítima. José tinha tudo para se tornar vítima, mas ele escolheu dar a volta por cima. E entendeu, quando ele chega nos seus irmãos, ele diz: olha, não foi vocês que me trouxeram para cá, mas foi Deus. Porque eu entendo que a minha vida está debaixo de um propósito maior. E quem toma conta desse propósito é o Senhor. Eu simplesmente faço. Como tem sido o nosso olhar diante das lutas, diante das adversidades, diante de um caos, diante de uma crise? Como eu e você se posiciona? Diante de uma frustração, de uma traição, de uma decepção, como eu e você se posiciona? Será que nós agimos como José? Entendemos, olha, Senhor, realmente, eu creio que se eu estou passando por isso, é porque é um propósito do Senhor. Porque o Senhor quer me ensinar a me apegar mais no Senhor. O Senhor quer me ensinar a me fortalecer no Senhor e amadurecer. Sabe, igreja, eu quero compartilhar com vocês um testemunho meu, pequeno. Mas eu, há um tempo atrás, eu era muito ferida. E eu tinha uma certa dificuldade, pode até não parecer, mas eu tinha uma dificuldade em conseguir liberar perdão. E eu dizia, eu perdoei, mas todas as vezes que a ferida doía, eu trazia à memória aquilo. E o Senhor começou a trabalhar comigo a respeito disso. E assim, por exemplo, eu tinha 3 amigas. Se as 3 amigas saíam e não me chamavam,
a indiferença chegava. Não quero papo, fui rejeitada, né? Preciso sair sozinha, era bem assim. E o Senhor começou a tratar, né? E o Senhor disse para mim: olha, você foi consagrada, você é pastora, você vai ministrar mulheres, você vai ministrar pessoas. E como você pode ensinar, se você não está vivendo isso? Então você precisa ser curada. E eu comecei a buscar isso do Senhor, aonde eu abri essa porta, e que essa porta fosse fechada em nome de Jesus. E aí um dia aconteceu que essas minhas amigas fizeram um cafezinho, e elas não me chamaram. Elas não, duas. E aí na hora eu falei assim, eu estava orando, mas eu não estava pensando naquilo. E o Espírito Santo me levou naquela situação. E aí o Senhor disse assim para mim: você sabe por que elas não te chamaram? Porque eu não permiti que elas te chamassem. Sabe por quê? Porque você precisa ser dependente de mim. Você precisa ser grato por tudo. E eu sei que se elas te chamassem, aumentaria o seu ego. E eu não quero isso. Eu não quero isso. Eu quero que você saiba lidar em todos os seus relacionamentos. Eu quero te tratar. Eu quero te moldar segundo a minha vontade. E aí, a minha terceira amiga chegou em mim e disse assim: você foi no café? Eu falei: não. Ela falou assim: ela também não me chamou. Por que você acha? E aí eu falei assim: porque Deus está nos tratando. Porque é um cuidar de Deus comigo e com você. Porque essa área era uma área vulnerável para nós. E aí ela disse assim: não acredito que Deus falou isso com você. Eu falei: acredito. Ela falou: então a gente precisa orar mesmo e receber essa cura. E quando o Senhor me deu essa palavra, que o Senhor me levou a José, eu entendi que José permitiu ser curado, porque ele tinha tudo para ser vítima de uma situação. E se ele fosse vítima, seria a porta para que a fofoca entrasse. E talvez ele não seria governador, talvez ele não chegaria onde ele chegou, porque algo bloquearia ele ali. Então que a gente possa refletir com relação a isso e trocar a ingratidão pela gratidão, trocar a murmuração pela gratidão. Amém? Queridos, o segundo passo para nós vencermos a fofoca: a fofoca me faz ser refém da mágoa. Eu fico preso a este sentimento ruim e tudo gira em torno disso. Ao invés de trazer à memória aquilo que me dá esperança, eu trago à memória tudo que me traz e que me leva à dor. Você já teve a oportunidade de conhecer um fofoqueiro? Não precisa se manifestar. Qual que é o assunto dele? É a dor. O que o outro fez para ele. O que ele fez e não recebeu em troca. A vida de uma pessoa que permite esse espírito de fofoca entrar. A memória dela se torna uma memória cativa. A mente dela, se torna uma mente cativa. E os pensamentos dela é só relacionado à dor. É só relacionado à ferida. E qual é a direção que nós encontramos na palavra? Que nós temos que trazer à memória o quê? Aquilo que nos leva à dor? Não, mas aquilo que nos traz a esperança. E qual é a esperança para mim e para você? É o Senhor. É a palavra do Senhor. Uma pessoa ferida, uma pessoa que não permite ser tratada, a vida dela gira em torno da dor, gira em torno do passado, gira em torno das decepções.
ela pode vir na igreja e Deus pode entregar grandes promessas. Ela guarda as promessas para lembrar da dor. Não permite ser tratada. Não permite ser transformada. E para que a gente possa viver as promessas do Senhor, entrar na terra prometida, uma terra que mana leite e mel, viver, desfrutar dos sonhos de Deus, igreja. Nós precisamos renovar as nossas mentes, renovar os nossos pensamentos, fazer a diferença. Pensou se José fosse ficar cativo? As humilhações que ele passou? Quando eu fico preso ao meu passado, eu me impeço de viver um futuro feliz. Um futuro alegre, um futuro que o Senhor sonhou para mim, para você. É tempo de deixar as coisas velhas para trás. É tempo de permitir ser curado. E é tempo de guardar a nossa boca. E começar a declarar vitória. Declarar um novo tempo. Sobre nós. Sobre a nossa vida. Sobre os nossos sonhos. Sobre o nosso ministério. Chega de assunto que nos leva à nossa dor. Terceiro, abre lá, Salmos 34, 13. Agora sim. Guarda a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Sabe por quê? Porque a fofoca, ela me faz contaminar uma terceira pessoa. Eu olho para toda a frustração que eu vivi e quero fazer disso a minha verdade, fazendo que com o terceiro, que a terceira pessoa também ache isso que eu acho a respeito do outro. Deu para entender? A fofoca, ela me faz contaminar o outro. Por exemplo, a Vanessa me feriu. Eu chego na Simone e eu falo da minha frustração para a Simone. E eu faço a Simone achar que a Vanessa é uma bruxa. Que ela realmente é tudo aquilo que ela fez para mim. Mas sabe o que eu aprendi? Que a gente permite que as pessoas façam algo com a gente. Então, muitas vezes, querido, o erro não está no outro. O erro está em nós. Aquilo que nós permitimos entrar. Aquilo que nós permitimos que o externo interfira o interno. E às vezes a Vanessa, ela não foi uma bruxa comigo. Ela é uma bênção, irmãos. É mesmo, ela é uma bênção. Mas eu falo assim, às vezes, no momento em que talvez ela disse algo, quem estava vulnerável era eu, quem estava sensível era eu. E quem permitiu que a distorção entrasse no meu coração fosse eu. Só que ao invés de eu guardar a minha língua de todo mal, a minha boca de toda falsidade, eu não permito ser tratada, eu não levo isso ao Senhor. E eu começo o quê? A contaminar os outros. Sabe aquele negócio assim? Depois você me espera que eu preciso comentar uma coisa com você. O comentar, às vezes, faz com que a gente abra a nossa boca para contaminar o outro. A nossa boca, muitas vezes, gera maldição. E aí as coisas não vão para frente e a gente fala assim, meu Deus, o que está acontecendo? Estou abrindo a boca demais. Estou contaminando a vida do meu irmão.
Às vezes a pessoa chega na igreja, a pessoa não conhece ninguém, né? E aí a pessoa fala assim para você: nossa, tô amando a igreja. Tô amando o culto. Tô amando as pessoas que cantam, que dançam. Ah, mas o irmão ali, lá atrás ele feriu comigo. Ao invés de eu ficar quieta, aí eu viro e falo assim: mas você toma cuidado com o irmão, porque o irmão é assim, viu? Tá errado. Tá errado. Por isso tem muitas igrejas em divisão, muitas igrejas ficando fracas e muitas pessoas se desviando da presença do Senhor. Por quê? Porque a nossa boca gera divisão ao invés de gerar unidade, gera fraqueza ao invés de gerar força. Por quê? Porque abrimos a boca demais. Ao invés de abrir a nossa boca para Deus, nós abrimos a nossa boca para uma pessoa que está chegando. Ao invés de deixarmos ser saradas, tratados pelo Senhor, nós queremos despejar as nossas frustrações no outro. E fazer com que o outro ache que aquilo que a gente permitiu, a gente é vítima. Mas na verdade nós somos errados. Então nós precisamos crescer, igreja. Nós precisamos amadurecer. E chegar de mimimi. Chega de mimimi, chega de comentar. Chega de falar. Quer falar? Fala para Deus. Que eu tenho certeza que você não vai sair da mesma maneira que você entrou quando você chegar na presença de Deus. E um exemplo disso, quarto ponto. A fofoca tira a santidade dos meus lábios. O único assunto que sai da boca do fofoqueiro é comentar da vida do outro. Não é? Queridos, misericórdia. Uma vez eu ouvi uma pessoa falar assim para mim assim: pastora, eu nem gosto de conversar com fulano. Eu falei: por quê? Porque a pessoa não tem assunto. Porque a pessoa só sabe comentar. Eu falei: misericórdia. Sabe por quê? Porque se torna um hábito errado. Ela começa... Alguém já viu aqui? Eu nunca vi. Um ladrão, o primeiro roubo dele vai ser num banco? Não. Ele não começa a roubar um banco. Porque ele não tem uma experiência. Ele não tem habilidades. O ladrão, ele começa roubando o quê? A casa dele. Ele começa a roubar os pais, ele começa a roubar o trabalho, ele começa a roubar aos poucos. E aquilo vai aumentando. Até ele se tornar um profissional e roubar banco. O fofoqueiro é a mesma coisa. O fofoqueiro começa de um comentário. De um erro que ele viu na vida do outro. E que ao invés dele orar a Deus e falar: Senhor, aquela pessoa está no engano, aquela pessoa precisa ser despertada pelo Senhor. O que ele faz? Você viu? Eu vi aquele irmão lá. Ele estava lá. Eu vi no Instagram dele que ele foi numa festa assim. Que isso? Está errado. Ai, mas aquela igreja está errada. Que esteja. Se a gente ficar comentando, a gente está dando lugar para o inimigo agir na nossa vida. Sabe, nós somos chamados para ser intercessores. Nós somos chamados para refletir a glória de Deus. E sem perceber, a gente começa a abrir porta para que esse espírito de fofoca reine no meio de nós. E muitas igrejas têm sido destruídas por conta desse espírito que tem entrado aos poucos na vida dos cristãos e tem tirado a santidade. Se você abrir comigo no livro de Isaías, capítulo 6, eu separei o verso 5, 6 e 7. Aqui fala sobre o chamado de Isaías, quando o Senhor chama ele como profeta. E ele tem a visão, né, do trono de Deus. E aqui diz assim, ele diz assim: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo também que tem lábios impuros.
e com os meus próprios olhos eu vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que essa brasa tocou os teus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Como eu disse no começo da palavra, o Senhor não quer nos acusar, não quer nos apontar. Mas se nós, igreja, em algum momento permitimos que esse Espírito entrasse por alguma brecha na nossa vida, este é o tempo, esta é a hora da gente pedir que o Senhor santifique os nossos lábios. Se em algum momento a nossa boca liberou alguma palavra de maldição na vida de uma pessoa que nos feriu, que nessa noite a gente possa se arrepender e pedir perdão para o Senhor, e profetizar e declarar bênçãos na vida da pessoa. Isaías vivia no meio de um povo impuro, um povo fofoqueiro, um povo que falava mal da vida do outro. Mas isso não impediu de Deus escolher ele e levantar ele como profeta. Eu não sei as suas fraquezas, mas cada um de nós sabemos onde é a nossa fraqueza. O Senhor tem nos chamado para ser diferença nessa terra. O Senhor tem nos chamado para refletir a glória dele. Então cabe a nós examinarmos e ver aonde o Senhor precisa tocar. E se é os nossos lábios, que o Senhor toque e purifique os nossos lábios de todo mal. Que haja santidade nos nossos lábios. Que quando a gente se reunir com 1, 2, 3, que não seja comentada a fraqueza do outro, do erro do outro, ou daquele que nos feriu, ou daquele que a gente viu algo errado, mas que a nossa boca possa declarar um tempo de alegria, que a gente possa declarar que a nossa igreja é uma igreja que vai viver os sonhos de Deus, uma igreja que cada ministração será uma ministração que vem do trono de Deus para nos curar, para nos avivar, nos renovar, nos fortalecer. Que dentro da nossa casa nós possamos ser mães segundo o coração de Deus, que a gente não venha ter preferência de um filho do outro, contaminar um filho com o outro. Quantas vezes eu vejo mães que têm 2, 3 filhos, e aí porque um filho discordou dela, ela aproveita dessa situação e fica a favor do outro e contra aquele que está contra ela. Próprias mães, próprios pais trazem discórdias dentro da casa. É um tempo novo sobre nós. E o tempo novo, o primeiro passo para que a gente possa viver isso, tem que começar pela nossa boca. A nossa boca tem que ser bênção. A nossa boca tem que gerar bênção, amém? Amém. Que assim seja, em nome de Jesus. Que as pessoas, ao conversarem com a gente, eles sintam a paz do Senhor. E que eles possam falar assim: que bênção, é tão bom conversar com você, é tão gostoso ficar perto de você. E não falar assim: vou fugir daquele lá. Que aquele lá, só Jesus na vida dele. Outro tópico, que eu já até perdi os números. O fofoqueiro, ele leva suas frustrações para o outro, ao invés de levar para Deus. Só aos pés de Jesus somos curados de nós mesmos. Um exemplo, Ana, mulher de Eucana. Acho que vocês nem conhecem quem é essa mulher, né? Por isso a gente vai ler lá. Abre comigo no livro de 1 Samuel 9. Certa vez, eles estavam em Siló,
e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira, na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou aflita e, chorando muito, orou a Deus o Senhor e lhe fez uma promessa solene. Ó Senhor Todo-Poderoso, olhe para mim, a tua serva. Vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueça da tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo. E Eli começou a prestar atenção nela. Querida, nessa passagem, Ana ora ao Senhor. Por quê? Eucana, seu esposo, tinha 2 mulheres, Ana e Penina. E Ana era estéril e Penina não. Então, por conta de Penina poder ter filhos, Penina sempre provocava a Ana. E isso gerava no coração dela muita amargura. E o que o Senhor falou ao meu coração com relação a Ana? A Ana entendeu que as frustrações dela, a amargura que ela sentia, só podia ser tratada no Senhor. Só podia ser tratada na presença do Senhor. Ana poderia recorrer à sua amiga, à sua vizinha, à sua serva e falar muito mal de Penina. Ela poderia profetizar maldições na vida de Penina. Mas ela, aflita, correu para a presença do Senhor. Eu não sei quais são as suas feridas, eu não sei quais são as suas frustrações. Eu não sei se você um dia já viveu algum período de decepção. Mas o que eu quero te falar nessa noite é que você só vai ser curado se for na presença do Senhor. A gente só recebe o refrigério para nossa alma no Senhor. Não busque conselhos de pessoas erradas. Muitas vezes a gente não ora antes de buscar um conselho. A pessoa te deu um cocão, você vai correndo lá, toda cheia de emoção. Preciso aconselhar. Você nem sabe se aquela pessoa ora, se aquela pessoa faz devocional, se aquela pessoa é de Deus. Aí você chega nela e lança tudo aquilo que está te infectando, que está te contaminando no seu coração. Aí aquela pessoa vai lá e te dá um conselho errado. Por exemplo, te magoou? Perdoa, mas você só não precisa conviver com ela. Não é assim? A maioria dos conselhos que a gente ouve sobre perdão é assim. Hoje eu estava conversando com uma moça sobre perdão e ela disse assim para mim: Lídia, mas é muito difícil perdoar. Tem coisas que a gente nunca esquece. E aí eu falei para ela: olha, querida, perdão é só em Deus. É decisão. É se submeter a fazer a vontade do Senhor. O perdão liberta a sua vida e a vida do outro, enquanto a fofoca te prende. A fofoca te gera um ciclo vicioso. Você não tem assunto, você só quer falar do outro, você só quer falar da dor, você só quer falar da ferida. Tudo gira em torno da frustração. Lance as suas frustrações, a sua amargura no Senhor. Porque é só aos pés de Jesus que nós somos curadas de nós mesmos. Amém? Último tópico. A fofoca, ela não é um problema do outro, mas sim uma fraqueza nossa. Somos nós que damos lugar
para fazer uma fofoca ou para encerrar uma fofoca. Sabe, queridos? Em Provérbios 26, 20, diz assim, ó: sem lenha a fogueira se apaga, sem o caluniador morre a contenda. Nós precisamos saber onde nós podemos pisar e aonde nós não podemos ir. Dentro de uma conversa, dentro de um relacionamento. E sabe, irmãos, a área mais difícil de uma pessoa aprender a lidar, a área mais difícil para lidar, para saber lidar, sabe? Para ser bom, vamos dizer, é nos relacionamentos. Seja qualquer relacionamento. Seja em casa, seja com os filhos, seja no trabalho, seja na igreja. Relacionamento. Eu creio que é algo que o Senhor quer nos curar. Porque a gente precisa saber se relacionar. Mas no padrão de Jesus e não no nosso padrão. E somos nós que permitimos que esse padrão aconteça ou não. Então, peça para o Senhor te dar sabedoria no que você vai falar. Em qualquer conversa que você for ter com uma outra pessoa, seja até mesmo com seu marido, que você tem liberdade de falar. Porque às vezes a gente pode contaminar ele. Então, peça sabedoria ao Senhor. Pai, me mostra. Quando alguém começar um assunto com você, que você seja luz. Que a sua boca seja luz. E que gere edificação. Eu vou te exortar aqui, minha querida, porque você é muito bênção. E eu quero que você seja mais bênção ainda. Então o jeito que você está pensando está errado. E eu te amo, por isso que eu estou te falando isso. Mas não se deixe contaminar. Ainda que você saiba que aquela pessoa está te falando e ela tem razão em algum ponto, não deixe se contaminar. Nós precisamos ser bênção, nós precisamos aprender a nos relacionar uns com os outros. Nós precisamos deixar refletir Cristo através de nós. E se a nossa boca for porta para contenda, for porta para intriga, for porta para fofoca, não tem como a gente refletir Cristo. Amém? E para encerrar, vai lá em Gálatas 5, se eu não me engano. Isso. Gálatas 5, do 19 ao 23. Diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais praticam essas coisas. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque as intrigas, as fofocas, as inimizades pode nos impedir de viver os planos de Deus. Mas o fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Queridos, para vencer a fofoca, você precisa ter o fruto do Espírito. E domínio próprio é essencial nessa hora. Saber fechar a boca na hora certa e saber abrir a boca no momento certo. Contra essas coisas não há lei. Queridos, quando nós temos o fruto do Espírito reinando no nosso coração,
a gente consegue ter paz, a gente consegue amar, a gente consegue agir com benignidade, com bondade, com mansidão. Quantas pessoas permitem ouvir uma fofoca e já ficam iradas e já quer tirar satisfação? Aonde está a mansidão aí? Não tem mansidão. Aonde está a paz aí? Não tem paz. Porque está perturbada, está irritada. E quer resolver as coisas da maneira que ela acha que tem que resolver. E aí gera o quê? Só briga, só contenda. Que nessa noite a gente possa dar lugar para o Espírito reinar nos nossos corações. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei o seu passado. Mas o Senhor te conhece. E a palavra é dele. A direção é dele. E Ele quer em nós um conserto. Ele quer em nós que a gente santifique os nossos lábios. Que a gente santifique a nossa mente. Que a gente traga à memória quem Ele é. Você sabe quem você é? Se você sabe quem você é, as coisas externas, elas não podem interferir no seu interno. Mas se você tem deixado as coisas externas interferir no interno, você ainda não tem entendido quem você é. Amém? Eu queria orar por nós. E enquanto o louvor ministrasse, eu queria que você louvasse o Senhor de todo o seu coração. Que você declarasse, sabe? Você tem um coração sincero. Você tem uma vida no altar. Você é adoradora. Você não é fofoqueiro. Você não é uma pessoa que dá liberdade para que esse espírito maligno entre na sua vida. E se um dia lá atrás você permitiu que isso entrasse na sua vida, nós vamos orar e nós vamos entregar ao Senhor essa fraqueza e dar liberdade para que Ele reine no nosso coração, para que Ele reine na nossa mente e que a nossa boca seja consagrada somente para Ele. Amém? Feche seus olhos, queridos. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa palavra. Porque eu entendo, Senhor, que para que todas as coisas fluam, a nossa boca precisa estar guardada no Senhor, guardada na verdade, guardada nos teus princípios. E quando nós falamos do outro, nós não estamos guardando nossos lábios. Quantas pessoas, Senhor, estão feridas, estão magoadas, e têm sido refém dessa mágoa, têm sido refém dessa fraqueza, e com isso tem contaminado outras pessoas, com isso tem aberto seus lábios e declarado maldições. Mas nessa noite, Senhor, assim como aconteceu com Isaías, faça conosco nessa noite. Tira, Senhor, uma brasa viva do teu altar e toque os nossos lábios. E que toda iniquidade possa ser tirada dos nossos lábios. Todo pecado possa ser tirado. Que a nossa boca, Senhor, venha a ser santificada. Que os nossos lábios venham declarar palavras de vida e não mais de morte. Senhor, que nessa noite todos que estão aqui possam lançar no Senhor todas as nossas feridas, todas as nossas mágoas, porque nós entendemos que nós só somos curadas no Senhor. Ana recebeu a cura do coração dela, ela foi curada daquela amargura, foi na tua presença, foi numa vida de intimidade com o Senhor, numa vida de entrega ao Senhor. Ela lançou ali em oração tudo que prendia ela. E ela não foi só liberta da Penina, mas ela foi liberta dela mesma.
Então que nessa noite, Senhor, o Teu Espírito Santo tenha liberdade de tocar em cada irmão que está aqui, e em cada um que está em casa, e aqueles que ainda ouvirão esta pregação, que eles possam se sentir tocados do alto da cabeça à planta dos pés, e que todo sentimento que tem feito os tornados reféns desse espírito maligno saia em nome de Jesus. Que eles recebam libertação, que eles recebam libertação em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós seremos um povo sarado, nós seremos um povo curado. A nossa boca não vai ser para gerar maldição, a nossa boca vai ser para gerar bênção. Senhor, nos dá sabedoria em saber entrar numa conversa e sair dela sem dar liberdade e legalidade para o inimigo, mas que o Senhor possa ser glorificado quando nós abrimos a nossa boca. Em nome de Jesus, Senhor, purifica os nossos lábios. Senhor, que quando nós louvarmos este louvor, o Senhor possa receber a nossa adoração, porque toda a iniquidade foi tirada e todos os pecados foram perdoados em nome de Jesus. Que o nosso louvor possa subir, Senhor, de uma forma pura e agradável ao Senhor. Que toda honra, que toda glória e que todo louvor seja dado somente a Ti. Obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado conosco. Aleluia, em nome de Jesus.